chance, nova vida desde o corte. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome do Mestre, envolvidos então com essas boas vibrações. Vamos refletir um pouco hoje sobre o Natal. E para isso, vamos utilizar essa obra chamada Antologia Mediúnica do Natal, ditada por espíritos diversos e trazida para nós através do Chico Xavier. Então, nós vamos falar um pouco sobre a simbologia do Natal. Iniciamos falando da obra através do seu prefácio, onde Emmanuel traz essa oferta de Natal ao próprio Jesus Cristo, nosso Mestre Divino, e a ele dedica esta obra, inspirada através do Mestre, através dos seus ensinamentos, e com pensamentos de muita gratidão e de amor que saem dos seus corações. Então, os espíritos amigos, na superioridade, eles trazem essas palavras, né? Esses louvores através das letras, mas que nós e então ele inicia dizendo, né, que enternecidos recordamos também entre o céu iluminado a estrela divina que assinalou o berço na palha singela. De novo alcançam-nos os ouvidos as vozes angélicas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E a cada ano assim, neste período do ano principalmente, nós nos encontramos. Nós, como diz Emmanuel, espíritos milenares que estamos cansados do erro, mas sempre renovados pela esperança. Nós possamos rever a figura sublime, apesar de que nos recessos do nosso coração. Então, por mais que a gente se coloque diante do Mestre somente nesse período, que assim a gente consiga avançar, mesmo assim. E nos utilizando, então, de uma mensagem trazida para nós através de Humberto de Campos, intitulada Natal Simbólico, e aqui nós vamos falar, então, um pouco sobre a simbologia do Natal, mas que ele é só o porta-voz, porque o Espírito Superior é quem traz, de fato, essa mensagem para eles na espiritualidade. Então, ele nos diz assim, que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. E segue explicando, então, que a loucura de nossa parte acharmos que a reforma do mundo ela é exterior e não depende de nós. Muito pelo contrário. Jamais nós vamos construir povos cristãos sem edificarmos em nós todos os ensinamentos cristãos. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Então, como nós ouvimos nas músicas que harmonizaram e que antecederam essa exposição, a cada novo dia é para nós um dia de Natal. A cada nova oportunidade de reencarnação é para nós um dia de Natal. Então, que nós possamos profundamente nos colocar em pensamentos, particularmente, né, cada um de nós, e pensar um pouco sobre isso. E o que nós temos conosco, né? Trazemos uma bagagem, oceanos de bênçãos divinas, porque Deus, a espiritualidade, está nos amparar, maravilhosos continentes de possibilidades, a depender de nós, da nossa boa vontade, florestas de sentimentos por educar, porque nossos sentimentos brotam desde a animalidade até aqueles que já conseguimos domar, apesar dos desertos da ignorância que nós precisamos corrigir, os nossos vícios, também, né, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior, porque a cada encarnação, então, nós tivemos uma experiência, e nós trazemos todas elas, algumas ainda
nós precisamos melhorar. E de quando em quando, muitas tempestades que para nós, né, são dificuldades, são problemas, mas são oportunidades de nos renovar. E através dos furacões implacáveis é que nós atingimos os nossos ídolos mentirosos, aquelas construções mais antigas, mais arraigadas, né, aquelas concepções de vida, de tudo aquilo que nós precisamos, então, desconstruir em nós. E quantas vezes nos faz pensar esse espírito superior? O interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador, e continua sendo o nosso perverso inspirador. Verificou-se que Jesus nasceu, né, numa época de recenseamento, e muitas vezes é assim que ele renasce em nós, naqueles períodos em que justamente estamos abalados pela dor, e em que estamos recolhidos, porque assim fica mais fácil de recebermos o Mestre. Porque, infelizmente, em várias outras oportunidades que ele se coloca diante de nós, nós não conseguimos identificá-lo, né? Então, alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou através da madureza do raciocínio, quando nós já, então, conseguimos nos colocar diante do Mestre e aceitar os seus ensinamentos. Não havia, naquela época em que Jesus nasceu, lugar para o Senhor. Várias estalagens foram procuradas por eles, mas nenhuma foi possível abrigá-lo. Então, o que isso significa, o que esse simbolismo desse momento em que Jesus viveu representa para nós? Nunca possuímos espaço mental para inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância, porque muitas vezes damos importâncias para as questões materiais, nos colocamos nesta busca e deixamos para trás as buscas espirituais. E a estrela prodigiosa que rompeu as trevas no grande silêncio, iluminou a manjedoura na qual Jesus nasceu. E isso representa para nós que o germe do Cristo, ele desponta em nossas almas como uma estrela. A estrela divina sempre da esperança que desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente, e quando nós identificamos isso, a gente consegue, então, identificar sempre o porvir. Mas, como eu falei antes, né, esses avanços dependem de cada um de nós, da nossa boa vontade, porque Deus está conosco sempre, Jesus está diante de nós sempre. Mas nós, muitas vezes, não os reconhecemos. E os animais que foram as primeiras visitas do Mestre, o que eles representam nessa simbologia é que na solenidade da nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a desfrutar o ideal do Mestre, pois é quando nós conseguimos, então, estarmos um pouco melhores, esclarecidos, livres um pouco da ignorância, que nós começamos a domar os nossos instintos mais animalescos, vamos dizer assim, que nos aproximam, né, do nosso homem primitivo, porque ele também existe em nós, apesar de que nós estamos tentando reconstruí-lo. E chegam, então, os pastores na manjedoura, que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. E o que eles significam? São os nossos pensamentos mais simples e mais puros, porque é através deles que nós conseguimos nos aproximar das ideias novas, do Evangelho, daquilo tudo que o Cristo nos traz, contagiando a claridade sublime que é oriunda dos gênios superiores, daqueles amigos que estão sempre diante da nossa caminhada, nos auxiliar, afugentando a incompreensão e o temor que nós alimentamos por séculos e séculos. E as milícias celestiais cantam glórias ao Senhor.
cantam glórias, porque no instante da nossa renovação em Cristo, todos aqueles nossos velhos companheiros, nosso anjo guardião, como a Edi evocou na nossa prece inicial, né? Todos aqueles amigos espirituais que contam conosco, ficam muito felizes, porque quando nós nos colocamos diante do Mestre, é uma grande festa. Não somente para nós, mas todos aqueles que nos auxiliam. Eles exultam, então, de contentamento na esfera superior, dando glórias, e também dando glórias a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. E os pastores, então, divulgam a notícia maravilhosa que é o nascimento de Jesus. E assim, os nossos pensamentos, muito felicitados pelo impulso do Criador, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Então, assim que nós ficamos, depois que nós saímos da ignorância, nós começamos a nos reorganizar. E aí nós começamos a praticar e a exemplificar. E surge, então, a visita inesperada dos magos, né, que trazem incensos, trazem algumas coisas para o Mestre de presente. E assim, sentindo-nos a modificação, o mundo começa a nos observar em especial. Então, nós passamos da fase de letras, simplesmente, estudadas para a exemplificação do Evangelho, e assim, as pessoas buscam em nós essa exemplificação, nós nos tornamos referências para o mundo. E os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgiria para a queda e elevação de muitos em Israel. Começando por nós, né, porque as nossas quedas são necessárias para que nós possamos nos elevar. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da nossa alma para a destruição dos nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes da espiritualidade superior. E ferido na vaidade e na ambição, Herodes, então, determina a morte do pequenino emissário, porque o identificou como um adversário. Uma pena, né? Porque assim também nós nos comportamos quando, diante do novo, a nossa ignorância nos governa. E desde muitos milênios, trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Então, é quando nós nos colocamos diante da verdade e pensamos, não, isso não vai dar certo, isso não existe. Eu não acredito nisso. Conserva-se Jesus durante a sua vida na casa simples de Nazaré. E esse seu ensinamento nos diz que nunca devemos fornecer testemunho à humanidade antes de começarmos juntos dos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Então, vamos começar pela nossa casa, vamos começar a modificar as nossas atitudes pelos mais próximos, para que depois, então, nós possamos exemplificar diante de outros grupos sociais, né? E trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria, vejam só, né? Jesus se coloca nessa simplicidade, o grande governador do orbe é, então, um carpinteiro. Em toda a realização superior, não poderíamos desdenhar o esforço próprio. Ele nos diz, nos ensina, que devemos trabalhar sempre. Ele mesmo, né, exemplificou isso, mas que trabalho é esse que ele exemplifica? Né? É o trabalho espiritual, no qual nós devemos nos dedicar. E mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores, por mais que Jesus traga boa nova a todos, né? Os doutores da lei, muitas vezes, não puderam compreendê-lo. E o pensamento cristão em choque, desde cedo, com todas as nossas antigas convenções, então, né, ele nos traz a espada, para que nós possamos começar essa desconstrução em nós, essas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, porque muitas vezes aquele que é o rico materialmente é o mais pobre espiritualmente.
ao prazer e ao sofrimento, a obediência, a mordomia, a filosofia e a instrução, a fé e a ciência. Trava-se, então, dentro do nosso mundo individual, a grande batalha. Então, que Jesus vem nos trazer, esse é o nosso objetivo, para que a mudança no mundo comece por nós. E não haverá mundo novo, não há novas gerações, porque as gerações novas somos nós. Então, é assim que nós devemos participar, né, da mudança do mundo. O momento de transição é sempre aquele momento em que nós estamos à disposição do trabalho. E meditando um pouco sobre o Natal com Emmanuel, de maneira breve, logo encerrando a nossa exposição de hoje, ele nos diz que na exaltação do Natal do Senhor acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Então, é recíproca essa fé. Assim como nós buscamos o Mestre, Deus, toda a espiritualidade superior, eles também nos buscam para sermos partícipes das suas obras. E Jesus não desceria, né, da sua comunhão com os anjos do mundo espiritual, sem a sua confiança em nós, homens, para a mudança do mundo. É por isso que da manjedoura, desde o seu nascimento até o seu desencarne na cruz, ele convida todos nós, e aqui usa a simbologia dos pescadores humildes, ao seu ministério salvador, e transforma-os em advogados da redenção humana. Por quê? Porque os esclarece, porque traz todo o conhecimento, para que nós possamos, então, também esclarecer os demais irmãos. E segue nos dizendo que não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, né? Quem leu aqui a obra, Paulo e Estevão, compreende um pouco mais Saulo, perseguidor de cristãos, o doutor da lei, né? Que à época, então, não se convencia com os ensinamentos do Cristo, não se convencia com a vinda do Cristo, perseguiu muitos cristãos, né? Muitos deles morreram por suas ordens. Mas Jesus o visita às portas de Damasco, e investiu sempre nele, né, na posição de emissário de sua graça, coroando de claridades eternas, até que então Saulo, se transformando em Paulo, aceita os ensinamentos da Boa Nova e se torna um dos grandes emissários da palavra do Mestre. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria, no seu nascimento, e até hoje nos ampara, em todos os dias, assinalando os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemos a sua obra, que é de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. Como eu falei antes, todo dia é dia de Natal, como nos diz a música de Tim e Vanessa. E o Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos ouviram a celeste revelação, levantaram-se e serviram com todo sangue e sofrimento. E que nós estejamos neste momento e sempre dispostos a fazer da mesma forma, considerando sempre os créditos morais que a atitude do Mestre para conosco significa. E Emmanuel, na evocação do Natal, que é um dos outros capítulos deste livro, nos diz que o Mestre sabia, né? Ele mesmo pronunciou as palavras que estão em João, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem, né? Então, todos nós aqui, cada um numa escala evolutiva diferenciada, cada um na sua simplicidade e na sua ignorância, todos nós podemos ser discípulos, levar a sua palavra e os seus exemplos. Ele sabia que os doutores da lei iriam ouvi-lo indiferentes, com respeito aos ensinamentos da vida eterna de que fazia portador. E ele também não desconhecia que contava simplesmente com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos princípios redentores, que lhe vibravam na plataforma sublime, e abraçou-os tais quais eram. Então, não vamos dizer nós não temos condições, todos nós temos, naquela condição em que é necessário.
E assim aprendamos, trabalhemos e sirvamos até que um dia, qual aconteceu com o velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, me despeça em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Que nós possamos chegar neste estágio, que a cada dia que passa, conforme o nosso livre-arbítrio, a nossa boa vontade, nós possamos nos esclarecer e ver essa boa nova. E não importa, como nos diz Meimei, na mensagem chamada Cartão de Natal, não importa se diga que cultivas a bondade somente neste período do ano, somente no Natal. Nós precisamos começar, comecemos então a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, mesmo que seja somente às vezes, e aprenderemos, pouco a pouco, a estar com Ele com todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente o nosso convívio e sustentando-nos para sempre. E assim, então, encerramos a nossa reflexão, que ao longo dos próximos dias nós possamos pensar um pouco mais. Quem desejar, esta obra está à disposição, Antologia Mediúnica do Natal. Obrigada pela atenção de todos. Natal, Natal, rede vivo toda vez que um corpo é construído, esperado, assumido, não importa o dia, o mês. Natal, Natal, rede vivo quando alguém no corpo é renascido, nova chance, nova vida, desde o corte do cordão. A estrela de Belém brilha em cada coração, na certeza do além, o fanal da evolução. Toda vida é divina luz, todo dia é dia de Natal. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Ser bem-vindo à casa do Senhor, o banquete está à mesa da redenção. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Ser bem-vindo à casa do Senhor, o banquete está à mesa da redenção. Natal, Natal, rede vivo quando alguém no corpo é renascido, esperado, assumido, não importa o dia, o mês. Natal, Natal, rede vivo quando alguém no corpo é renascido, nova chance, nova vida, desde o corte do cordão. A estrela de Belém brilha em cada coração,
luz. Todo dia é dia de Natal. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Ser bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Glória a Deus na terra e no céu, que renasce a vida. Ser bem-vindo à casa do Senhor.